A década da destruição. Um filme de Adrian Cowell e Vicente Hughes. Nas Cinzas da Floresta. Versão brasileira Verbo Filmes. No início da década de 80, começou a ser aberta uma estrada em direção ao coração da floresta amazônica. Os construtores da estrada chamaram-na de Estrada de Penetração 429. E nosso filme acompanhará essa estrada durante toda uma década, enquanto ela transforma uma floresta primitiva em terras cultivadas e depois provoca uma controvérsia internacional. O ponto central de tudo que acontece é a estrada de penetração e a rodovia principal da qual ela deriva. Esta, ligando o sudeste e o centro-oeste do Brasil à cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. A rodovia era denominada BR-364 e no ano de 1980, dúzias de ônibus por ela circulavam transportando centenas de imigrantes diariamente. A maioria era constituída de pequenos lavradores que haviam perdido suas terras para grandes proprietários, à medida em que a agricultura brasileira se mecanizava. Eles eram registrados na divisa de Rondônia e, durante a década, a quantidade desses lavradores elevou-se de 20 mil para quase 200 mil por ano. As famílias sem terras recebiam gratuitamente do INCRA cerca de 40 hectares de terra. Porém, títulos de posse definitiva só seriam concedidos depois que as glebas estivessem desmatadas. E então os colonos se deslocaram da rodovia principal, subindo a estrada de penetração 429 em direção aos índios Urueu-Uauau. Este é Renato, um dos primeiros a subir a estrada. Goiano era um de seus vizinhos. Mato Grosso, quando eu morava lá, não tinha pobre, não tinha nada, trabalhando fazendo os outros, né? Então eu consegui essa terra aqui. Mais dificuldade que mais doença e tem os índios também, que é perigoso, né? Mas com tudo isso, eu enfrento essa dificuldade aqui e estou mais satisfeito que se eu estivesse lá. Bastante diferença melhor. Por quê? Porque aqui a pessoa só trabalha pra gente, se manda. Planta o que planta hoje para comer amanhã. E no que é dos outros não tem jeito. Então eu acredito que a vida aqui seja bem mais melhor do que lá. Lá a gente trabalhava mais do que aqui ainda. E as coisas eram mais difíceis. A gente não podia possuir uma terra, não podia possuir nada pra gente, né? Logo que os colonos iniciaram a construção de suas casas, os índios começaram a surgir da floresta e atacá-las para levar qualquer coisa que pudessem encontrar. Naquela época, os índios já estavam visitando o posto da FUNAI.
Os índios aceitavam presentes, mas ninguém sabia falar a língua deles. Logo depois, eles iam embora, muitas vezes para atacarem os colonos que estavam derrubando sua floresta. Eles mataram o cachorro, ó. Isso aqui tava tudo cheio de sangue, né? Esse machado aqui, ó. Eles mataram o cachorro aí e largaram o machado aqui, ó. Vem aqui tá o machado. Vocês viram ele? Nós não vimos não, mas vimos o estrago, tudo que eles fizeram aí, as redes que levaram 5 redes, as roupas nossas, tudo. E aqui o saco que nós tínhamos, mercadoria, aí esparramaram tudo aqui. A hora que nós chegou aqui, que nós vimos tudo essas roupas rasgadas que eles tinham posado aqui. Aí nós chegou aqui, achamos a cabeça do cachorro que ele matou lá no baraco. E tirou o queixado de baixo e o queixado de cima. Tava tudo moído a cabeça do cachorro aqui, né, que eles levaram os dentes do cachorro. Eu tenho dó dos meus filhos, eu ia me acertando. Mas ele não mata as crianças, não. Eu só tenho menos crianças, mas é porque a gente já sofre bastante, né? Então, quer dizer que essas crianças que eu tenho tanto medo, mas Deus sabe o que faz. Ai, meu Deus. Maria e Renato estavam pondo em risco seus filhos pelo direito de desmatar 40 hectares de terra. E a época do desmatamento era o início do período da seca, quando todas as árvores floresciam. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor. Mas a flor da canção do lavrador é a flor branca do cafeeiro, a florada do cafezal. Branca flor do cafezal. Renato e Maria estavam queimando 6 hectares para seu próprio café e outros 20 hectares para seus vizinhos. Toda a esperança dos colonos dependia deste ato, que significava um verdadeiro holocausto para a floresta. Tanta floresta foi queimada aquele ano, o ar ficou tão carregado de fumaça que até os aviões ficaram retidos no solo pelo controle de tráfego aéreo. Este era o começo da década, na qual maior quantidade de matéria viva seria destruída do que jamais antes na história. Depois, em setembro, houve um violento vento quente, e a terra dos lugares que antes eram o solo da floresta foi soprada para o alto como uma fina poeira amarela. A poeira levantada pelos caminhões misturou-se com a fumaça das árvores queimadas,
e a maior floresta do mundo deu a impressão de estar desaparecendo. Mas, para os lavradores da região, a época de fumaça era a época do plantio. Mas, apesar de toda a sua família ajudar, havia sinais de fracasso desde o começo. Quantos pés de café vocês plantaram? Tinha 2.200. Plantaram mais alguma coisa além do café? Não. Só café por enquanto. Só. É que mesmo que não saiu outras coisas. Plantamos milho, não saiu, abóbora, melancia, não saiu nada. Agora vamos ver o café, né? Mas tá com um jeito muito feio demais. Não tá. Por causa que as terras já não são boas mesmo, a gente planta, não sai. Agora vamos ver esse ano. Atrás de Renato e dos outros colonizadores havia toda uma estrutura de desenvolvimento baseada neles, como os madeireiros que subiam a estrada para levar embora sua madeira mais valiosa. A alguns quilômetros estrada abaixo ficava o povoado de Mirante do Serra. Ali era selva fechada há apenas alguns meses antes. Mas agora havia ali uma dúzia de casas construídas apressadamente. E o INCRA havia reservado lotes para um posto de gasolina, escola, hospital e setor industrial. Esta foi a primeira loja, e já havia um bar, onde os colonos podiam gastar os rendimentos de sua primeira colheita. Quanto mais se fosse em direção ao início da estrada, mais desenvolvida era a agricultura e maiores as cidades. No centro de Ouro Preto havia supermercados, bancos e hotéis. Também moinhos e armazéns, prontos para a próxima safra. Mas as esperanças de Renato de participar de tudo isso foram destruídas pelo primeiro agrônomo que o visitou. Essa semente de milho que o senhor plantou aqui é semente selecionada ou plantada por aqui mesmo? É plantada por aqui mesmo. Semente ruim e não lhe disse nem veneno na semente, não foi posto nada, uma grima, uma coisa qualquer. Semente ruim mesmo. Mas acho que ela germinou bem. O problema aqui é deficiência do solo mesmo. Acho que o solo é bem fraco. O solo é que não ajuda muito. Dá uma furada aqui pra gente ver. Uma terra sem liga, sem nada, né? Muito arenosa. Muito arenosa. Terra de muito areia assim, você tem... Ela fica muito seca, porque ela retém muito menos água do que uma terra mais argilosa. As chuvas de 1982 trouxeram malária para os filhos de Renato, e como a maioria dos colonos desta região, Renato abandonou a terra que ele tinha esperança de manter para sempre. Isto foi tudo que restou para mostrar depois de 2 anos de sofrimento e uma floresta em cinzas. Até os pés de café eram ainda muito pequenos em comparação com os do lugar onde a família agora trabalhava como meeira,
mas em uma das áreas de solo bom de Rondônia. Senhor Renato, por que o senhor abandonou a terra do senhor? Porque a terra não produziu, fui obrigado a abandonar. Plantei milho, não saiu, piguinzinho assim, arroz. Costuma dar toceira grande em terra boa lá, cociriquinha. Você planta 40 litros para poder tirar 3, 4 sacos. Então não deu jeito de ficar lá. E aqui agora, senhor Renato, quais que é as condições do senhor? Se tornando mesmo meieiro, sem futuro, só a meia, porcenteiro. Igual no Mato Grosso. Ou talvez pior ainda, que lá tinha recurso e aqui não está faltando muito recurso. O problema de Renato era a falta de terra boa. E isso era o resultado direto do programa de colonização. do Pique, Padre Rodolfo Hall, do Jaru, 86 hectares. Para receber das mãos do nosso presidente. O apetite por terras era tão grande que o governo estimulava deliberadamente a migração para reduzir conflitos sociais no resto do Brasil. E a migração, todo o programa de desenvolvimento, dependia dos grandes comboios procedentes da parte industrializada do Brasil. Naquela estação chuvosa, milhares de caminhões ficaram retidos com produtos apodrecendo na lama. Por isso foi decidido pavimentar a estrada lamacenta e pedir 1/3 da verba ao Banco Mundial. O Banco Mundial finalmente emprestou quase $1 bilhão no que chamou de Programa para a Região Noroeste, Polo Noroeste. As equipes de inspeção do banco visitaram constantemente a região, e é significativo o fato de terem seus especialistas alertado o banco sobre quase tudo que estava saindo errado. Por exemplo, o consultor de antropologia David Price. Fui solicitado pelo Banco Mundial a analisar a viabilidade dos projetos que os brasileiros desenvolveram para resguardar os interesses dos índios da região e a competência dos órgãos do governo brasileiro para executar os projetos. E achei o projeto simplesmente tolo e ignorante. A reação inicial do banco foi a de impedir a distribuição de meu relatório dentro do próprio banco. E, para falar a verdade, acho que eles não prestaram muita atenção. Acho que o banco sabe que vai dar certa importância em dinheiro a certas regiões de determinados países todo ano, e os projetos para os quais o banco supostamente dá dinheiro são simples pretextos. E acho que toda a consultoria e toda a avaliação que é feita destina-se a manter as aparências. Dessa forma, a despeito das advertências, o enorme projeto de construção rodoviária começou no verão de 82. A crescente controvérsia não era contra a pavimentação da estrada, mas contra pavimentá-la antes de Rondônia poder absorver adequadamente a migração que isso poderia estimular. Por exemplo, tomemos este discurso do governador de Rondônia. Nesse novo estado, olhamos para trás e nos damos conta de que Rondônia se fez de mãos calejadas, corpos suados e poeirentos do divino trabalho da terra. Venham brasileiros de todo o Brasil, venham gentes de todos os povos. Rondônia lhes oferece trabalho, solidariedade e respeito. Tragam seus sonhos, anseios e ilusões. Compartilhem tudo isso com este povo admirável. À medida em que a migração crescia aos milhares,
a esperança de Renato de conseguir terra melhor se tornava pouco mais do que um sonho. Qual que é a esperança, então, agora? A esperança é ver se consegue uma terra para poder viver. E não ser meieiro que nem a gente vive penando. Sempre sendo meieiro. Porque numa terra boa, tudo tem produção, tudo tem. Mas nessa lá não dá. Não tem condição. Tem, Maria? Tem. Nunca tivemos ajuda de nada. Não. Nem, se a terra produzisse, a própria terra ajuda. Mas na terra ruim, na lei que a terra não ajuda, não tem quem ajude. Nem estrada, nada. Sei não. Desde 1982, a família de Renato teve que se mudar quase todo ano, dando assim um testemunho anual do absurdo que ocorria na região e nos levando a dar uma olhada mais profunda no que estava realmente acontecendo. A partir de 1981, começamos a filmar o combativo ecologista que no futuro se tornaria secretário do Meio Ambiente, José Lutzenberger. Esta é a região de Ouro Preto, em Rondônia, onde o colono Renato abandonou a sua terra. De fato, tantos colonos estão abandonando os seus lotes que algo de fundamentalmente errado deve estar ocorrendo neste projeto de colonização. Por isso, nós decidimos filmar e observar durante os próximos 5 anos para ver o que vai acontecer. Filmaremos inicialmente 3 tipos diferentes de colonização aqui nesta área de onde vai partir a projetada estrada de penetração, a BR-429. A agricultura do pequeno proprietário como Renato baseia-se em safras anuais que necessitam de solo bom. E, de fato, Rondônia tem áreas de solo bom como esta. Mas é claro que a primeira leva de colonos ficou com a melhor terra arável. E o restante do solo de Rondônia é tão variável que apenas alguns lotes adiante encontramos terra tão pobre onde não nasce nem tiririca. É uma ironia que, para fazer este semideserto, o colono tenha derrubado uma floresta rica e produtiva que levou séculos para crescer. Este fantástico tronco pertencia a uma castanheira que tinha pelo menos 40 metros de altura. Enquanto esta árvore vivia, ela deve ter produzido pelo menos 1000 quilos de precioso alimento todos os anos. Muito mais alimento do que esta lavoura pode produzir. Como vocês estão vendo, nós temos aqui uma plantação doente num solo totalmente esgotado. Em contraste, uma das maiores fazendas de Rondônia, a Rio Candeias, tinha um problema diferente. Ela estava perdendo sua luta contra as pragas. Suas pastagens foram tomadas por vegetação nativa, que parece grama, mas é inútil como forragem para o gado. O custo da eliminação dessa praga, de acordo com o gerente, era superior à possível renda da terra. Quando é que foi iniciado esse empreendimento? Esse empreendimento foi iniciado aqui há 7 anos atrás, né? Então eles fizeram a estrada aqui de implantação como base e posteriormente fizeram a derrubada. Essa derrubada aqui está com 6 anos. Né? 6 anos já? Uhum. E há 6 anos que vocês estão lutando contra a volta do mato, por assim dizer? Exatamente. Dificuldade de estabelecer. Então essa é a razão por que nós estamos fazendo essa operação que chamamos de enleiramento.
o solo aqui já está, vamos dizer assim, relativamente depauperado, inclusive o solo duro, que vem sendo constantemente jogado fogo aqui dentro, todos os anos. Mas que foi a única maneira que encontramos, vamos dizer assim, de esbarrar, de vencer o mato um pouco. Encarregado de cuidar do gado, a fazenda tinha um veterinário. Vocês têm dados aproximativos da carga de animal por hectare? Nessa fazenda aqui nós estamos aproximadamente na faixa de 2 a 3 animais por hectare. Mas haverá declínio? Haverá, sim. A gente observa que a gramínea já com 5, 6 anos já sendo consumida pelo gado, o declínio dela é muito alto. O que se pode observar aqui é um dos maiores absurdos que hoje se cometem em nome do progresso. Fazer criação de gado da mata amazônica é talvez uma das coisas mais estúpidas que aqui se possam fazer. Não somente significa a destruição irreversível da floresta, a perda de preciosas culturas indígenas, também esses esquemas não produzem praticamente nada. A produção de carne numa pecuária extensiva como essa é extremamente baixa. Ela está na ordem de poucas dúzias de quilos de carne por hectare por ano. Como alternativa ao gado, a maior fazenda industrial de Rondônia havia plantado seringueiras e cacaueiros. Mas, de acordo com o proprietário Hugo Frei, essas culturas mostravam-se vulneráveis a doenças da Amazônia. A produção por hectare está caindo drasticamente. Cada ano produz menos. Agora já está constatado que a árvore produz o fruto. É que o fruto se perde por ataque de pragas e doenças. Aí faltam justamente as pesquisas para achar uma variedade de cacau que seja mais resistente para a vassoura de bruxa e a podridão parda. Os mais recentes projetos de colonização como este, parcialmente financiado pelo Banco Mundial, incluíram o estudo do solo, e por isso a maioria dos colonos recebeu terra de qualidade razoável. O INCRA também fez um bom trabalho, distribuindo glebas devidamente demarcadas e registradas. Mas as fazendas foram rigidamente divididas, sem levar em conta o tipo de terreno, e assim muitas não tinham água ou abrangiam morros rochosos. E os colonos eram principalmente lavradores compelidos a deixar as terras do sul e que aqui receberam glebas gratuitas para reduzir conflitos sociais. Com as linhas do Ouro Preto caindo nessa. Vindos para cá sem experiência de selva, eles tentaram reconstruir as fazendas de estilo europeu que tinham perdido. E esse tipo de agricultura de zona temperada é impraticável nos trópicos. Uma questão que foi levada ao chefe do INCRA em Rondônia. Coisa sustentável, indefinidamente sustentável, que poderia durar toda a vida, para fazer uma coisa que não vai durar nem 20 anos. E isso é um problema. Bom, em contrapartida, nós estamos dando alimentos a uma família com média de 8 Por quanto dependentes. tempo? E com a miséria que vem depois? De 8 dependentes. Por quanto tempo? Tá? Por quanto tempo, eu não faria essa pergunta. E pelo a seguinte, miséria que vem pelo depois? menos ele hoje está recebendo alimentação. Ele hoje Mas está ele recebendo poderia ter alimentação. mais Então, o alimentação ser no seu humano país de está origem. recebendo alimentação hoje. Agora, por quanto tempo? Vamos unidos buscar ver se esse tempo seja um tempo indefinido. Então nós Que não temos seja que trabalhar curto por prazo, esquemas mas que seja longo prazo. sustentáveis. Estou sacrificando uma coisa e colocando uma outra que vá produzir. Mas nós Agora, se estamos essa terra sacrificando. ficar improdutiva, aí foi um crime. E ela vai ficar Aí foi um crime. Um recurso material para ser utilizado com carinho ou um depósito de lixo para problemas sociais. Durante os anos 80, estas visões opostas da Amazônia tornaram-se um assunto de debate nacional que cada vez mais crescia na esfera internacional.
a produzir. Agora, se essa terra ficar improdutiva, aí foi um crime. E ela vai ficar aí foi um crime. Senhor Lutzenberg, temos muito prazer em tê-lo aqui conosco. Por favor, venha para a mesa das testemunhas. Senhor presidente, o Banco Mundial está financiando um projeto, o Polo Noroeste, um projeto de 1,6 bilhão de dólares. Eu gostaria que o Congresso soubesse que o Banco Mundial impôs condições para sua adesão, como, por exemplo, a de respeitar as reservas indígenas e a de não fazer esquemas de colonização em áreas de solo inadequado. E esses acordos estão sendo desrespeitados pelo nosso governo. Eles têm sido escandalosamente desrespeitados. Por isso, na verdade, o Banco Mundial deveria agora parar de fornecer fundos para esse projeto. Ele estaria dando, então, um importante sinal, um marco para o maior desenvolvimento da Amazônia. Um ponto de especial preocupação é a rodovia BR-429. A construção dessa rodovia e o assentamento de 8.000 a 10.000 lavradores naquela área constituem violação direta de duas das cláusulas do acordo de empréstimo entre o Brasil e o Banco Mundial. Em 1985, a BR-429 foi deslocada mais para leste, a fim de contornar a reserva dos índios Urueu-Uauau. Mas algumas das estradas secundárias chegaram até aos limites da reserva e contribuíram para levar doenças aos índios e ameaçar o que antes era um tipo de vida inocente e muito isolado. A estrada foi concluída no verão de 1985 e quase imediatamente começou a ser derrubada e queimada a floresta em áreas de solo muito pobre próximas da estrada. Por essa razão, indagamos ao Banco Mundial em Washington por que eles haviam permitido que tal acontecesse, quando o acordo de empréstimo tinha cláusula específica contra aquilo. Nossa crença era que, ao invés de procurar dizer claramente que não construíssem uma estrada, e não tenho muita certeza de que tivéssemos esse grau de influência no Brasil, era muito mais importante estimular os brasileiros a executarem um estudo adequado de impacto ambiental, a fim de se poder avaliar devidamente os prováveis efeitos dessa estrada. E isso foi acordado. E é isso que eles estão fazendo agora. O senhor acha que em 1984 o banco poderia ter solicitado aquele estudo de impacto ambiental antes de a estrada prosseguir? Não sei. 2 anos mais tarde, o estudo de impacto ambiental estava ainda em andamento e tanta floresta tinha sido derrubada que isso atraiu a atenção de um especialista em análise de desmatamentos por meio de fotografias feitas por satélite. Escolhemos essa rodovia 429 para termos melhor noção do que está acontecendo nas florestas desta parte de Rondônia e para termos uma melhor interpretação dos dados do satélite que estamos constantemente analisando. É verdade que, recentemente, vocês afirmaram que a taxa de desmatamento está dobrando a cada 2 anos? Na verdade, está muito perto disso. Em 1985, nós calculamos com base em imagens deste tipo que mais de 11% do estado tinham sido desmatados, a maior parte disso nos últimos 2 ou 3 anos. As partes claras são de desmatamento ao longo da rodovia principal BR-364. E como isso estava aumentando visivelmente de ano para ano, nós perguntamos se isso tinha sido estimulado pela pavimentação da estrada.
Este gráfico, resumindo nossa análise por satélite nos últimos anos, mostra que foi entre 1984 e 1985 que o desmatamento teve o maior impacto no estado, e foi precisamente nessa época que a BR-364 foi pavimentada. À luz desse recente gráfico da NASA, pergunta-se se o banco agora se arrepende de ter feito o empréstimo para o Polo Noroeste. Não, acho que não nos arrependemos. Acho que o significado da sua pergunta é uma relação de causa e efeito. Porque a estrada foi pavimentada, houve um aumento da migração. Talvez a pavimentação da estrada tenha tido algum efeito sobre isso, mas duvido que tenha tido muito efeito. Na área onde filmamos Renato pela primeira vez, os resultados da colonização agora eram evidentes. Em 1986, 80% dos vizinhos de Renato tinham vendido ou abandonado suas terras. E 29 glebas localizadas na estrada de acesso à propriedade de Renato tinham sido compradas por uma única família. De fato, a maioria dos lotes parecia estar sendo mantida para fins especulativos, não para agricultura. Na corrida pela terra que foi desencadeada pela pavimentação da BR-364, é isso que aconteceu com as pessoas que nós filmamos 5 anos atrás. Aqui temos os restos da casa do Renato, que nós filmamos com a família plantando café. Sobram alguns pés de café lutando pela sobrevivência, mas a terra está completamente abandonada, mantida para a especulação. De fato, 14 lotes vizinhos já foram comprados pelo cerealista local. O mesmo homem que mais adiante já juntou, formando uma fazenda, outros 16 lotes. Na grande fazenda onde filmamos esta cena, tudo o que restou da casa foi um cofre enferrujado e seus vastos 2.000 hectares desmatados, abandonados a invasores. Além disso, o maior agricultor de Rondônia tinha acabado de destruir a maior parte de seu cacau, café e borracha. Aqui nessa área são 2 áreas de 100 hectares cada uma. 200 hectares de seringa foram derrubadas. E plantou o que aqui? Por enquanto, só deixamos a seringa remanescente, que estão imunes às doenças, e plantamos pasto. E o problema central era você estava incentivado, entra aqui 12 anos atrás, quando não tinha pesquisa suficiente para saber se a agricultura vai dar bem em Rondônia ou não, hein? Sim, naquela época se desconhecia totalmente o comportamento de qualquer tipo de lavoura. Com o incentivo da Sudévia e da CEPLAC é que nós nos envolvemos na lavoura de cacau e seringueira em primeiro lugar. E hoje constatamos que não vai nenhuma nem a outra. E tinha um tempo quando você era o maior agricultor nessa área, né? Houve uma época que eu acho que era o maior do estado, sim. Então, realmente é um desastre total. É um desastre não só para a empresa, como para o próprio estado. Em Porto Velho, capital de Rondônia, o governador falou sobre a crise na colonização durante uma entrevista em 1986. Acredito que é uma grande oportunidade para todos nós com relação a esta grande problemática que o estado de Rondônia enfrenta hoje, que é principalmente a devastação do nosso estado. O estado de Rondônia hoje ele está sendo atropelado por esta migração que chega aqui na base de 180 mil por ano. E talvez este ano nós atinjamos 200 mil. Porque são migrantes necessitados. São pessoas que vêm em busca de dias melhores. São pessoas que foram expulsas de outros estados porque lá já não tinha mais espaço para eles.
Queremos que o Banco Mundial saiba, que vocês todos saibam, que vamos estar de volta aqui no próximo ano. Em todo o território dos Estados Unidos estão acontecendo agora 75 demonstrações como esta. O Banco Mundial quer que acreditemos que quando eles ajudam a financiar os projetos que estão destruindo a floresta, eles estão ajudando a gente dessas florestas. Agora, isso é uma grande mentira, uma mentira infame. O contrário é que é verdade. A gente que vive na floresta tem interesse na sua preservação. As pessoas que vivem lá querem que ela seja preservada. Esse é o meio de vida. O Congresso americano já estava cedendo aos defensores do meio ambiente. O orçamento de outubro de 1986 cortou as contribuições dos Estados Unidos aos bancos multilaterais em mais de 20%. A redução dessa porcentagem acho que poderia ser considerada uma espécie de tiro de advertência. O Congresso já se aborreceu. E se não tivermos um estudo ambiental mais adequado sobre os empréstimos e os projetos dos quais eles fazem parte, é provável que todo o dinheiro esteja em perigo. Não muito depois, no Hotel Sheraton Carlton, o presidente do Banco Mundial admitiu os erros do banco. Inevitavelmente, o banco também falhou. Por exemplo, um projeto brasileiro mais recente, o Polo Noroeste, foi um caso típico de correto esforço ambiental que deu errado. O banco interpretou mal as realidades humanas, institucionais e físicas da selva e da colonização. Em alguns casos, a dinâmica da colonização fugiu ao controle. Foram incluídas medidas protecionistas para resguardar as frágeis terras e gente das tribos. Elas não foram medidas ou acompanhadas. O Polo Noroeste deixa muitas lições. First, we're creating a top-level environmental department to help set the direction of bank policy. At the same time, new offices in each of the 4 regional technical departments. Naquele verão, a fumaça em Rondônia foi pior do que nunca. Mas foi durante os verões de 87 e 88 que Alberto Setzer, cientista brasileiro que havia trabalhado na unidade de desmatamento da NASA, começou a desenvolver uma nova técnica destinada a acabar com as queimadas. Alberto Setzer tinha esperança de utilizar satélite para localizar as queimadas suficientemente depressa para permitir a punição dos fazendeiros. Em 1989, as antenas do Instituto de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, São Paulo, diariamente recebiam fotos de todas as queimadas. 2 horas depois, a posição exata das queimadas já estava sendo transmitida por telex. Esse é um equipamento que está sendo utilizado para fazer a vigilância das queimadas na região da Amazônia. Ele foi feito aqui no INPE como parte de um sistema que inclui a recepção das imagens do satélite, o processamento delas e o envio dessas coordenadas geográficas onde estão as queimadas diariamente, praticamente em tempo real. Como o equipamento envia detalhes das queimadas? Bom, nós estamos vendo aqui na tela do equipamento uma reprodução das coordenadas geográficas que estão sendo enviadas para diferentes escritórios, delegacias regionais do IBAMA e de outros órgãos de meio ambiente do Brasil. Cada conjunto de números que aparece na tela corresponde a uma queimada diferente que ocorreu no dia 20 de agosto só no estado de Mato Grosso. São, portanto, centenas delas. O que nós estamos vendo na impressora é uma listagem dessas queimadas exatamente igual a que está sendo recebida pelos escritórios do IBAMA e de outros órgãos de meio ambiente pelo Brasil. E temos aqui na tela uma imagem mostrando a localização das queimadas. Podemos acompanhar aqui o contorno do estado de Mato Grosso.
E cada ponto branco desses corresponde a uma grande queimada que estava ocorrendo quando o satélite produziu essa imagem. Durante a época das queimadas de 1989, Setzer checou o sistema intensamente com vários cientistas da Europa e dos Estados Unidos. Pelas nossas informações, o satélite está registrando todos os focos de queimada. Nós verificamos as informações do satélite com dados de campo e obtivemos um acerto de 100% quanto a essas informações. Essa tecnologia significa que vocês poderão acabar com todo o desmatamento ilegal? Bom, ela é uma ferramenta em potencial que, se for utilizada com este sentido, poderá acabar com os desmatamentos. É uma questão de implementar esta tecnologia. Isso dependia da Polícia Florestal, que utilizava helicópteros arrendados e pagos com empréstimo do Banco Mundial. O agente florestal era precedido por um policial armado com uma submetralhadora. O senhor vai comparecer nesse endereço aqui, sexta-feira, às 15 horas. Então nós vamos deixar uma notificação com o senhor, tá? Para ele comparecer na sexta-feira. Na sexta-feira. Isso. Positivo. E ele deve levar, Haddad, eu sou o responsável pela unidade aqui de Tucuruí. Certo, é o responsável. Ele deve levar documentação, ou seja, autorização de desmate. Se ele tiver essa autorização, ele vai trazer de volta as motosserras. O senhor entrega para o seu Dirceu. Positivo. Durante o ano de 1989, a técnica de controle das queimadas foi inteiramente aprovada. Mas a maioria das multas nunca foi paga. E o governo não tinha a decisão política de exercer pressão sobre os fazendeiros, especialmente se fossem abastados ou se tivessem apoio político. Hectares. 81.082 centavos. 81,82. A empresa tem 30 dias para recolher a multa ou entrar com recurso, né? Só a Fazenda 3T queimou 40 quilômetros quadrados naquele verão, mas ela tinha licença do governo para isso. E assim terminou 1989 com a tecnologia para pôr fim ao desmatamento devidamente testada, mas com a decisão política ainda incerta. Enquanto a década de intenso desenvolvimento de Rondônia caminhava para o fim, o rio Jamari, onde filmamos as primeiras sondagens 10 anos atrás, está agora bloqueado pela enorme represa de Samuel. E muito da floresta dos índios está coberta pela água. O pequeno povoado de Mirante do Serra cresceu rapidamente, tornando-se uma cidade de comércio intenso. Enquanto a cidade de Ouro Preto está se tornando um centro industrial. E a estrada BR-429, que filmamos iniciando-se na Floresta Virgem, é agora a principal rodovia em direção à Bolívia. Mas a principal conclusão da década foi a de que 60% das terras desmatadas se tornaram pasto ou mato sem serventia, já abandonadas e retornando à condição de floresta primária. Philip Fernside é um cientista que trabalha para a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Estamos controlando os solos aqui de Rondônia desde 1981.
A produtividade das pastagens diminui e dá muito trabalho controlar as ervas daninhas. E é mais fácil simplesmente deixá-las voltar a ser floresta secundária e desmatar mais floresta em outro lugar. O Brasil está jogando fora a oportunidade de usar a floresta de maneira racional e a está usando para uma atividade que produz apenas uma pequena quantidade de carne em uma década ou quase. No final de 1989, o povo de Mirante do Serra veio todo para a cidade para votar pela elevação de Mirante à condição de município. Mas, de todos os colonos que filmamos no começo da década, o único que ficou foi Goiano, o vizinho de Renato. Perguntamos como tinha sido a década para ele. Depois de 10 anos, eu piorei mais, porque peguei uma terra pelo governo, então a proposta era de ajudar com tudo, né? Toda assistência. E eu não tive assistência nenhuma, só peguei muita malária. Então a situação desses 10 anos para cá tem piorado cada vez mais. Goiano agora vive em um cortiço numa cidade próxima. Porque, depois de uma década do maior programa brasileiro de colonização e agrícola, 3/4 da população de Rondônia vivem agora nas cidades, grande parte dela em cortiços. Por exemplo, este conjunto habitacional foi construído para migrantes com a ajuda do governo do estado, mas sem rede de esgoto, sem água encanada e sem coleta de lixo. Perguntamos a José Lutzenberger como ele resumiria o que aconteceu em Rondônia durante os anos 80. Pois eu diria que quando se iniciou o projeto de colonização de Rondônia, a intenção expressa era criar aqui um mundo melhor para gentes, para pessoas marginalizadas e pobres no sul e em outras partes do Brasil. Mas veja que temos aqui a mesma miséria, a mesma marginalização, uma vila extremamente feia e pobre, e essa mesma gente com tão pouca esperança como tinha lá. Mas foi desencadeado um processo irreversível de destruição na floresta que, se não for invertido rapidamente, levará certamente a calamidades climáticas mundiais indescritíveis. Quando lidamos com sistemas complexos, como o ser vivo, como o sistema climático do planeta, como a grande floresta, nós não podemos continuamente fazer extrapolações lineares. Esses sistemas aguentam muito abuso, mas até certo ponto, depois do qual pode acontecer um colapso. A floresta poderá entrar em colapso muito antes de destruirmos mais de 20% ou talvez 30%. Vamos usar uma imagem. Suponhamos que eu sou um anãozinho aqui nessa ponta dessa régua, desse pente, que estou empurrando. A minha experiência passada me diz que eu posso continuar empurrando, posso até acelerar a coisa, até que, repentinamente, ele cai. Então, será tarde demais. Eu tenho medo que nos encontremos muito próximos de um ponto de colapso. Mas não exatamente, pois em 15 de março de 1990, um novo presidente tomou posse em Brasília. E quando Fernando Collor de Mello recebeu seus novos ministros, José Lutzenberger era seu secretário do Meio Ambiente. Mais tarde, no quarto de seu hotel, perguntamos a Lutzenberger o que ele planejava fazer a respeito do desmatamento. Pois, pela primeira vez, nós temos no Brasil uma situação completamente nova no que concerne a Amazônia. Temos um governo que realmente tem a intenção de agir no sentido de salvar a grande floresta.
e temos os instrumentos. Temos as imagens de satélites que nos chegam todos os dias e mostram todas as derrubadas, todos os incêndios. 2 ou 3 horas depois da chegada das imagens, os helicópteros do IBAMA podem estar a caminho. O senhor acha que conseguirá reduzir as queimadas de maneira significativa neste verão? Pois eu estou convencido que teremos êxito, porque existe realmente a vontade de nossa parte do governo de agir.